Olá, comunidade ICL, seja bem-vindo para mais uma edição do ICL Urgente. Hoje comigo César Calejão, difícil tarefa de substituir meu queridíssimo Rodrigo Viana. Amanhã, não se preocupem, Rodrigo Viana estará de volta com vocês. O ICL Urgente segue, como vocês sabem, destacando os principais temas do Brasil e do mundo. Na nossa redação Apostos, a gente já tem o Bruno Consiglio, como sempre. Bruno, como é que tá aí? Tudo bem, cara? Boa tarde, Calejão. Boa tarde para você que está nos assistindo nos canais Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo nas rádios ao redor de todo o Brasil. Não esquece de deixar o seu like na nossa transmissão, se inscrever nos nossos canais e de ir lá conferir a nossa enquete na comunidade do ICL Urgente no Papo Legal. Hoje a enquete está criativa também. Olha só, vou ler aqui a enquete. O erro de Trump ao falar dos Bolsonaro mostra o quê? Primeira alternativa, desconhecimento do caso, que eu acho que é a alternativa que eu vou votar aqui na enquete. A segunda, desinteresse pelo tema. A terceira, apenas um lapso. Ou a quarta, constrangimento político. Calejão, essa é a nossa enquete. Qual que você vota? Cara, eu te diria que é desconhecimento do caso também. Me parece que o Trump, ele instrumentaliza o bolsonarismo quando interessa, mas de fato ele conhece pouco do nosso jogo doméstico, aliás, não é só dos Bolsonaro. O que você vota, Bruno? O que você acha aí, na tua opinião? João, eu acho que é desconhecimento do caso, porque o Trump ele não sabe nada do Brasil. Mas, enfim, é só a minha opinião aqui, né? Muito bem. Bom, vamos lá, gente. Vamos para o programa de hoje, porque a coisa está pegando fogo e tem especial Evian. Jamil Chad está lá na cúpula do G7. A gente vai falar desse assunto porque, teve encontro, teve o Lula com aquele ar de tipo, vai indo lá, Cláudia, depois a gente troca ideia. Pro Trump, que chegou para ele, sabe, falou o quê? Falou, good job, good job. Chamou de good job, mandou um bom trabalho pro Lula, tá bom? Então a gente vai falar disso, vamos lá, porque teve gente rodando a baiana. Olha só, em uma coletiva hoje em Evian, na França, o presidente Lula partiu para cima do Donald Trump. Tô falando. Ele desmentiu o estadunidense, tá? Ele rebateu as críticas do republicano e disse que não pediu uma reunião bilateral com o Trump. Vocês lembram, há muito tempo a gente está ponderando se essa reunião bilateral ia sair ou não. O Lula disse que, eu não pedi nada para ninguém, não. A gente separou um trecho do discurso do Lula. Vamos dar uma olhada no que disse o presidente brasileiro. Não pedi bilateral para o Trump porque nós estamos em negociação. Eu acho que o que ele fez foi uma coisa desaforada para o Brasil. Ele sabe disso. É por isso que eu disse que ele ainda continua agindo como imperador. Nós estávamos fazendo acordo, o Mauro Vieira, sabe, e o meu ministro do Comércio estão tratando com o ministro do Comércio dele. Nós estamos negociando. Eu entreguei para ele um documento do crime organizado para mostrar que a nossa Polícia Federal está preparada para enfrentar o crime organizado. Disse para ele que se ele quiser combater o crime organizado, o Brasil está muito disposto, inclusive ele, que são eles que exportam contrabandeiro arma para o Brasil. Todas as armas que a Polícia Federal apreende no Brasil vêm de Miami. E que o estado de Delaware, nos Estados Unidos, faz lavagem de dinheiro de bandidos brasileiros. Entreguei por escrito, porque eu não quero só falar. Porque o presidente Trump, ele fala muito e ouve pouco. Então eu fiz questão de entregar para ele por escrito. O Lula dando papo reto. Além disso, o presidente Lula também mandou um recado bem claro para o Trump. Não se meta nas eleições do Brasil. Vamos ver o vídeo. Acho que ele conhece pouco o Brasil. Se ele conhece o Brasil pela relação que ele tem com a família Bolsonaro, ele desconhece o Brasil. Não tem país no mundo. E os Estados Unidos poderiam aprender com o Brasil de eleições mais tranquila, mais leve e menos conturbada. Então, se tem alguém que tem que aprender com as eleições civilizadas no Brasil, é o meu amigo Trump. Na próxima vez eu vou levar a urna eletrônica para mostrar para ele como é que ela funciona. Para mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tem nenhum problema. É um problema dele. Afinal de contas, gosto não se discute. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Como as eleições americanas, é um problema deles, não é um problema meu.
Então a única coisa que eu quero é o respeito pelo Brasil que eu tenho pelos Estados Unidos. Só isso. E essa fala do Lula, gente, aconteceu poucas horas depois da coletiva do Trump no G7. Como é de costume, o estadunidense não perdeu a oportunidade de passar vergonha. O Bruno traz mais detalhes pra gente. Calejão, para falar a verdade, essa coletiva do Trump foi um verdadeiro desastre. Para começar, o presidente dos Estados Unidos afirmou que conversou por bastante tempo com o Lula. Isso mesmo com o Lula afirmando que não aconteceu qualquer tipo de reunião bilateral, como a gente viu ali no VT. Em seguida, o Trump completou dizendo que o Brasil é um país politicamente difícil e perigoso. E o pior ainda está por vir, porque nesse comentário sobre as eleições brasileiras, o presidente dos Estados Unidos deu uma de maluco e confundiu os filhos do Bolsonaro. A gente separou, inclusive, o vídeo, esse trecho. Vamos conferir. Eu gostaria de saber como foi a sua interação aqui em Evian durante o G7 com o presidente brasileiro Lula. Vocês falaram sobre as novas tarifas dos Estados Unidos sobre o Brasil? Vocês falaram sobre a designação dos Estados Unidos de gangues criminosas como terroristas? Sim, falamos. Quando foi? Eu passei muito tempo com ele, pra dizer a verdade. E tornou-se um país difícil. Politicamente, está um pouco perigoso. Você está falando do Brasil. Tem sido desagradável. Ouvi dizer que prenderam alguém que está concorrendo a um cargo hoje. Eu descobri isso depois que saímos. Eu acabei de me despedir dele e ouvi dizer que prenderam o Bolsonaro Júnior. Ele estava indo bem nas pesquisas e o prenderam porque ele fez uma declaração no Texas. Eles o prenderam, ou querem prendê-lo. Eles têm algo expedido para a prisão dele. Tudo bem, eles jogam bem pesado, mas ninguém joga mais pesado do que os Estados Unidos. Olha, nossas eleições são totalmente fraudadas. Meu povo, a essa altura, assim, é uma falta de coerência e senso que começa a ficar difícil tentar entender o que o Donald Trump... Ele misturou um monte de coisa ali e dá pra ver que claramente mal informado a respeito da cena política nacional, hein? Porque olha só, o único encontro que realmente aconteceu entre o Lula e o Trump no G7 foi bem breve. E sem papo furado ou risadinha. A informação foi dada pelo nosso colunista aqui de forma exclusiva, o Jamil Chad. Como eu disse para você, está lá na França, ele está no G7 acompanhando o evento. E a gente tem um vídeo exclusivo desse encontro, super breve, dos dois. Vamos dar uma olhada no que realmente aconteceu aí. Roda. É basicamente isso aí. É rápido assim, tá? Roda mais uma vez. Vamos dar uma olhada mais uma vez com o som só, produção, por favor, pra gente olhar. Tá? Então, assim, é um encontro que não dura mais do que 3 segundos. O Trump pergunta de forma muito clara, dá pra se ouvir. E o ok, tá perguntando, você tá bem? Good job. Como quem diz, bom trabalho. E é só isso. Ou seja, não teve nada de um encontro muito longo que o Trump está dizendo aí, enfim, a ver do que exatamente está falando o presidente estadunidense, hein? Que é, digamos assim, não prima por falar a verdade, tá? Vamos dizer só isso. Bom, mesmo sem falar muito com o Trump, o Lula conversou bastante com os outros líderes presentes no G7, tá? O Bruno conta mais pra gente. Bruno. É isso aí, Calejão. Horas antes desse encontro, o Lula conversou com líderes de vários outros países e o áudio da conversa acabou sendo capturado pelos microfones da sala. Nesse diálogo informal, o Lula insistiu que o mundo é de centro e que ele mesmo também se via dessa forma. O presidente brasileiro ainda completou com a frase "nunca fui esquerdista". Agora, Calejão, é difícil interpretar o que o Lula quis dizer com isso, né? Mas provavelmente, na minha interpretação, foi a famosa frase para o inglês ver ali. Mas enfim, não foi só isso que o Lula disse. Enquanto o presidente brasileiro aguardava por Trump para começar a reunião de líderes, o microfone que estava aberto na sala capturou o Lula, chamando o mandatário dos Estados Unidos de imperador, Calejão. Eu te confesso que eu também não entendi, não sei exatamente se eu concordo com a tua leitura, que é um jogo para inglês ver, que ele estava tentando de alguma forma falar para aquela audiência, para aquele público de uma forma específica, mas digamos que é muito questionável esse tipo de fala. Como eu vejo, pelo menos gera mais estrago e confusão do que qualquer outra coisa, tá? Mas vocês vão entender por que o Lula também chamou o Trump de
imperador, porque pelo seguinte, gente, a ausência do Trump, tá? Olha só, após conversar com alguns líderes mundiais, justamente nesse momento que o áudio vazou, o Lula estava visivelmente irritado com o atraso, porque o Trump já estava demorando de propósito. Aliás, ele faz isso como método, gente. Ele faz isso de forma reiterada. Ele já deu sapato maior do que o que a pessoa usa e obrigou figuras, por exemplo, como Bessent, como o Rubio, a usarem esses sapatos, que era uma forma de demonstrar autoridade, tá? Bom, aí o que aconteceu? O Macron chegou para o próprio Scott Bessent, né, que é do corpo ali estadunidense, e disse, vamos conversar. Não dá para ficar esperando esse sujeito a vida inteira. Você tem alguns dos principais líderes do mundo, o cara vai ficar fazendo esse tipo de coisa. E aí, quando o Scott Bessent assume o lugar, o Trump chega. E ele chega, né, os microfones que estavam ali captam o que ele disse, se coloca com aquela empáfia que lhe é peculiar e diz, eu sou o chefe, I am the boss. Ele diz isso em inglês. Vamos dar uma olhada nesse trecho. Hello, I'm the boss. How are you? Good, thank you. Então tá aí. Agora, veja, eu tava até comentando com o Bruno aqui antes da gente começar o programa, né? Quem de fato tem autoridade não precisa se reafirmar o tempo todo de uma maneira tão banal. Se você de fato tem o comando da situação, se você está seguro daquilo que você está fazendo, seja como presidente da República ou no teu trabalho, você que me assiste agora, imagina se você tem uma posição de gerência, se você vai chegar no meio da sala, vai se conduzir dessa maneira e vai dizer, eu sou o chefe, eu mando aqui. Olha, se você precisa ser tão incisivo e verbalizar isso dessa maneira, me parece que você já não tem tanto o controle assim da situação, tá? Muito bem, gente. Então vamos para o nosso noticiário nacional aqui, porque vocês sabem que a prisão do Jair Bolsonaro, a domiciliar, né? Ele saiu da Papudinha, foi para domiciliar e tudo isso aí está por um fio. Olha só, a apreensão de uma arma registrada no nome do ex-presidente durante uma blitz em Brasília na segunda-feira reduz as chances do ministro Alexandre de Moraes prorrogar a prisão domiciliar do próprio Jair Bolsonaro. O prazo do Bolsonaro cumprir pena em casa vence agora, no próximo dia 25. Conta mais pra gente, Bruno. Pois é, Calejão, como a gente sabe, o Moraes avaliava a possibilidade de prorrogar a prisão domiciliar do Bolsonaro por mais 90 dias. Isso porque o ministro considerava que as determinações judiciais estavam sendo cumpridas sem problemas. Só que a situação mudou após o surgimento desta arma registrada no nome de Bolsonaro. A pistola estava com um integrante da equipe de segurança dele. Em depoimento, o militar Estácio Leite da Silva Filho afirmou que levava a arma para o concerto devido a um pane e que pretendia devolvê-la a Bolsonaro nesta terça-feira. Mas segundo o relato do policial militar responsável pela abordagem, a pistola estava no assoalho do carro e ao perceber que o objeto foi visto, o motorista fechou o vidro repentinamente assim. Agora, Calejão, fica a pergunta, quantos presidiários têm uma arma à disposição assim, né? Pois é, Bruno. Então, assim, veja, não é uma questão trivial. Você está falando de uma pessoa que está detida, teve acesso, ao que tudo indica, tá, gente? Acesso a uma arma de fogo, mandou revisar essa arma. E aí eu te pergunto, Bruno, quem é que manda revisar uma arma de fogo estando preso? Porque, assim, se ele mandou revisar, Bruno, é porque ele testou. E ele viu que não estava funcionando. Ou estava aquém daquilo que ele esperava do equipamento. Esse é o primeiro ponto. E se ele queria que estivesse funcionando bem, é porque ele pretendia usar esse negócio. Veja, caso esteja comprovado isso aí, Bruno, não tem outro caminho que não seja revogar a prisão domiciliar e mandar o Bolsonaro direto para a Papudinha. Porque isso é um escárnio, como você muito bem colocou. Não existe no sistema carcerário nacional uma única pessoa, um único detento, Bruno, que tenha acesso à arma de fogo e que continue desfrutando de qualquer tipo de privilégio. Isso assim, não faz o menor sentido, cara. Sim, Calejão, eu concordo perfeitamente com a sua fala. Inclusive, é muito estranho o Bolsonaro ter uma arma, né, mesmo estando preso, mas enfim...
realidade do Brasil, né? Exatamente. E a coisa tá ficando ruim para outro Bolsonaro também. Sabe para quem? Eduardo Bolsonaro, mais um integrante do clã Bolsonaro que cai. Ele foi condenado pela primeira turma do STF por coação no curso do processo, após articular sanções dos Estados Unidos contra os brasileiros, contra a própria pátria. Eles que se dizem patriotas, né, que lutam pelo Brasil e tal, estão lá tramando com o tio Sam contra o Brasil. A pena foi de 4 anos e 2 meses de prisão. O que acontece a partir de agora? Bruno, conta pra gente. Calejão, se liga nessa. O Eduardo Bolsonaro foi condenado, mas ainda não vai cumprir a pena de imediato. Isso porque o STF só vai poder determinar a execução da pena e expedir um mandato de prisão após o trânsito em julgado do processo. Ou seja, quando não houver mais possibilidade de recurso. Como o Eduardo foi condenado ontem, a defesa ainda pode recorrer da decisão na própria primeira turma do STF. Agora, se o 03 permanecer nos Estados Unidos após o fim do processo, o caso muito provavelmente vai seguir um caminho semelhante ao da ex-deputada Carla Zambelli, que fugiu para a Itália. O Ministério da Justiça teria que apresentar um pedido de extradição junto ao governo norte-americano e para a extradição acontecer vai depender da concordância entre as autoridades dos dois países. Agora, como o Eduardo mantém uma boa relação com o governo Trump, você já imagina o final dessa história, né, Calejão? Já imagino, eu diria que não vai dar em nada, porque existe todo um processo complicadíssimo que envolve essas questões de extradição, Bruno. E você precisa ter coisas que são, digamos assim, equivalentes na ordem jurídica nacional e na ordem jurídica estadunidense. Com o trumpismo nos Estados Unidos, me parece que é dificílimo que isso aconteça, tá, gente? Então, e essa também é uma questão de suma importância, porque, veja, se a gente tem uma ordem determinada, jurídica, é isso que eu digo para vocês, o sistema de justiça nacional condena alguém a um tempo de prisão, e essa pessoa simplesmente é capaz de evitar a aplicação da lei penal porque ela viaja para outro país, a justiça brasileira não serve para mais absolutamente nada. Esse é o problema. Vocês podem imaginar que nesse tipo de crime organizado, com Flávio, com Eduardo, essas pessoas têm milhões de reais, gente. Então são pessoas que vão fugir do Brasil e vão viver uma vida na babesca. Como a gente está vendo lá, vocês viram a casinha dele, a mansão, indo para a Disneylândia e tudo mais. Então essa é uma questão seríssima que a gente precisa pautar o debate público. As pessoas não podem ser, os criminosos condenados pela justiça brasileira não podem ser capazes de evadir o nosso território, porque senão isso fica muito barato, tá bom? E aí, olha essa, escuta essa. Teve mais isso. O Eduardo Bolsonaro dizendo que o Alexandre de Moraes tem medo de bater de frente com o Donald Trump em entrevista ao canal Rede Comunica Brasil no YouTube. O ex-deputado questionou por que o presidente dos Estados Unidos não está incluído no processo em que ele foi condenado. Esse é o nível do argumento dessa gente, tá bom? Segundo o 03, isso acontece porque o Moraes, abre aspas, não tem coragem de enfrentar o presidente estadunidense. Olha só, vamos dar uma olhada aqui no que disse o Eduardo Bolsonaro, abre aspas, para ele. E aí eu pergunto, quem decretou a sanção contra o Moraes foi o presidente Trump, junto com seus secretários Scott Bessent e Marco Rubio. Não foi Eduardo Bolsonaro. Por que Trump, pelo menos, não está nesse processo? Porque eles não têm coragem. Sabe quando eles vão ter? Quando Trump se tornar ex-presidente e for eleito um governo radical de esquerda. Aí vocês vão ver o STF trabalhando junto com o governo norte-americano para ir atrás do Trump. Gente, isso aqui é um delírio que é difícil comentar com base no mínimo de racionalidade. Veja, o Trump não é um nacional brasileiro. Coação no curso do processo contra o Eduardo Bolsonaro, ele está sendo acusado disso e foi condenado agora por isso, porque existem um sem número de provas. Ele é um réu confesso nesse caso. Ele gravou vídeo na frente da Casa Branca, comemorando o tarifaço, dizendo que isso era por conta da prisão do próprio pai, tentando livrar o pai da cadeia. Ele e o irmão pediram força atômica contra o Brasil, falaram de porta-avião no Lago Paranoá. Então, assim, é muito difícil a situação do Eduardo Bolsonaro, nesse caso, porque ele é quase que um réu confesso.
ele cometeu o crime e se gravou confessando o crime no curso do que seguiu, tá bom? Muito bem, gente. Atualizações do caso Master. Esse negócio está fervendo. É o maior escândalo hoje da República, com possíveis implicações eleitorais, e é bomba atrás de bomba. A Polícia Federal suspeita que uma aeronave de táxi aéreo tenha sido usada para o envio de dinheiro em espécie ao senador Ciro Nogueira. Ele mesmo, Ciro Nogueira, tá aí. Ele, o amigão da vida do Vorcaro. O Vorcaro disse isso. É o grande amigo da minha vida. Quando a gente apresentou essa denúncia de forma inédita, em setembro do ano passado, o Ciro Nogueira disse que o ICL, eu e o Leandro Demore éramos pistoleiros digitais a serviço do Partido dos Trabalhadores. Olha que loucura. Agora, a Polícia Federal suspeita que essa aeronave tenha levado dinheiro para o Ciro Nogueira. A informação é dos repórteres Alice Maciel, Kleber Lourenço e Flávio VM Costa aqui do ICL. O Bruno traz novas informações. Vamos lá, Bruno. Calejão, os investigadores citam uma entrevista de setembro do ano passado do ICL Notícias com o piloto Mauro Capucci Matosinho. Para quem não lembra, o Matosinho, que é ex-funcionário da TAP, a Táxi Aéreo Piracicaba, contou que em 6 de agosto de 2024, ele transportou uma sacola de papelão que aparentava conter dinheiro vivo. Isso aconteceu em um voo de São Paulo para Brasília. Agora, a revelação é que exatamente um ano depois dos fatos denunciados pelo Matosinho, o piloto fez outra viagem de São Paulo para Brasília, na mesma aeronave, e a data coincide com uma conversa entre Vorcaro e o cunhado dele, o Fabiano Zettel, sobre tratativas de pagamento em espécie ao Ciro Nogueira, Calejão. Você sabe como é que é o nome disso aí, Bruno? Isso aí chama materialidade factual. É por isso que a gente insiste com frequência que palavra de delator é meio para se alcançar prova, tá? Ou, digamos, a denúncia de quem quer que seja, nesse caso. Porque se alguém diz, olha, eu tenho uma denúncia, você tem? Muito bem, qual é a denúncia? Essa. Muito bem, o que o senhor apresenta de materialidade correlata para confirmar o que o senhor está propondo? E aí vamos ao trabalho de jornalismo investigativo. Isso aí é materialidade, tá? Na troca de mensagem anexada nos autos, o Vorcaro aciona o Fabiano Zettel. Vocês conhecem o Zettel, que ficou famoso aí da igreja e tal. Ele é apontado como operador financeiro do esquema do Master. Abre aspas, o que é que ele diz? Para resolver a questão do Ciro, aqui ó, resolver, isso aqui é Daniel Vorcaro, tá bom? Resolver Ciro e galerias hoje, manda agora lá, diz o Vettel, ok, se conseguir tempo, me ajuda com a Adriana. Ted não veio. De quanto é? E aí ele salienta esses dois pagamentos que são mais importantes aqui embaixo aí, ó. Nota Ciro mais imposto 2, espécie Ciro 350k. O Daniel Vorcaro responde, tá indo parte, paga 7,5, que é a galeria ali, e Ciro, responde o Vorcaro. E aí, por fim, a entrevista de Matosinho é citada na investigação. Esse é o documento, eu não vou ler tudo isso aqui para vocês porque é muita coisa, mas esse é o documento que demonstra que de fato, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente para vocês o trecho do ICL, diligências policiais, lograram identificar matéria jornalística por meio da qual o piloto Mauro Matosinho, ex-funcionário da TAP, e voo, ele, com escala do Rio de Janeiro, o piloto diz que estaria transportando uma sacola possivelmente com dinheiro em espécie, e que dentre os passageiros estaria o Roberto Leme, que é o Beto Louco, como ele é conhecido, o qual teria mencionado o nome do senador Ciro Nogueira por diversas vezes durante a viagem, inclusive perguntando se estava tudo certo com o Ciro e se o Ciro já estava aguardando. E isso foi publicado pelo ICL Notícias em setembro do ano passado, tá bom? Muito bem, gente. Agora é o seguinte, tá? A real
é que quando a gente traz o caso Master aqui nos programas do ICL, muita gente pensa que é um escândalo de colarinho branco, sem muita violência. Aliás, esse é um tema importante porque a extrema-direita se vale de um populismo penal barato. E esse populismo penal barato faz perfilamento socioeconômico e perfilamento racial. Ou seja, o objetivo deles é criminalizar a nossa juventude preta e parda. Quando o crime organizado, que aí sim é de verdade organizado, com senador, com gangster, voando de jatinho, aí isso já não incomoda minimamente essa gente, tá? Agora, não é bem assim, né? O Vorcaro tá mais para um gangster disfarçado de banqueiro. Os relatórios da PF apontam que um núcleo ligado aos interesses da família Vorcaro operava com veículos blindados, homens armados com fuzis, equipes de segurança e até um policial federal da ativa que mantinha uma arma considerada irrastreável. Tá? Então, esse é o nível dessa gente e o risco que eles oferecem para o tecido social. Agora, os bolsonaristas estão desesperados, dizendo que ele não pode ficar preso. Por quê? Porque já estão percebendo que a coisa vai azedar ainda mais, tá? E o Vorcaro, então, pagava policiais, pagava bônus, gente. Para policial é esquema de máfia mesmo, não é pouca coisa, tá? Ele, segundo a Polícia Federal, o ex-banqueiro tinha um verdadeiro batalhão de policiais aposentados a serviço da família, todos ganhando uma bolada. Bruno, o que você traz mais sobre esse caso pra gente? Calejão, a real é que todo dia o buraco do caso Master fica cada vez mais fundo. Segundo as investigações da PF, o Henrique Vorcaro, que é o pai de Daniel Vorcaro, que também está preso, repassava mensalmente R$400 mil ao agente aposentado Marilson Roseno da Silva. Tudo isso em troca de informações de investigações sigilosas. Para piorar as coisas, o Roseno é apontado como responsável por criar um mecanismo de vazamento interno na Polícia Federal. Ele também atuava como um recrutador de servidores ativa da PF, oferecendo pagamentos via Pix, presentes e gratificações de fim de ano. Essas gratificações eram descritas como oferendas a Vorcaro, oferendas de Vorcaro, no caso. A infiltração também garantia a Henrique e o Daniel Vorcaro o acesso a dados mantidos em sistemas internos, como, por exemplo, os inquéritos em curso. Foi assim que o Vorcaro teve acesso ao próprio mandado de prisão antes de todo mundo e o vazou para um site jornalístico, tentando sair na frente e transformar a notícia em argumento de defesa. Lembra dessa história, Calejão? Sim, lembro, cara. Esse é bom. Então, por aí vocês já têm uma ideia de quem que é Daniel Vorcaro, a natureza dos esquemas, do quão mafiosa essa gente é, tá? E do nível de perigo, portanto, que eles oferecem. Bruno, pra gente fechar, vamos dar uma olhada no resultado da nossa enquete, cara? Com certeza, vamos olhar agora. A enquete terminou. Olha só, acho que a galera concordou um pouco comigo. Vamos lembrar de novo a pergunta. O erro de Trump ao falar do Bolsonaro mostra o quê? E aí a maioria das pessoas, 70%, falou desconhecimento do caso. Os outros, desinteresse pelo tema, apenas um lapso e constrangimento político, ficaram com a porcentagem um pouco menor. Constrangimento político ficou em segundo lugar, com 20%. Ou seja, Calejão, a galera também acha que o Trump não sabe absolutamente nada sobre o Brasil. Exatamente. Bruno, querido, um beijo, obrigado por hoje. Foi uma honra dividir o ICL Urgente aqui contigo, cara. Um beijo, Calejão. A honra foi totalmente minha e espero te ver mais vezes também. Até mais. Tamo junto, cara. É isso aí, pessoal. E olha só, em mais um capítulo da trama Dark Horse foi revelado que uma empresária ligada ao filme tem contratos que receberam fundos do tal do orçamento secreto. Você sabe, isso é o maior escândalo de corrupção do país. Já vimos isso antes. Começa como um contrato de serviço privado para o uso público e logo aparecem os sinais de desvio. As obras nunca são entregues e o dinheiro sobe e a população fica vendo navios, tá? O orçamento secreto é um dos maiores facilitadores de corrupção dos últimos tempos. Ele dá acesso a fundos públicos, a políticos e empresários e somos nós, o povo, quem paga por isso. Agora, se liga nisso aqui, ó. No dia 28 de junho, às 8 horas da noite, 28 de junho, domingo agora, 8 horas da noite, a gente vai lançar ao vivo a série Orçamento Secreto, o maior esquema de corrupção do Brasil. Uma produção original do ICL para explicar os detalhes dessas transações e como isso
muda a nossa vida. Então é o seguinte, garanta já o seu ingresso de graça, tá? É só clicar aqui, ó, iclurgente.com.br. Gente, isso aqui para se inscrever leva literalmente 15 segundos. Não espera não. Enquanto vocês aguardam a transição do urgente para o N2, clica aqui, iclurgente.com.br, se inscreve porque isso aqui tá imperdível. A gente tá te esperando lá, tá bom? Por hoje é só. Beijo grande para vocês. Eu me despeço. Amanhã o Rodrigo Viana estará de novo aqui com vocês no Urgente. E agora vocês ficam com o ICL N2. Beijo, tchau, tchau. Dia 28, o ICL vai soltar uma bomba. Nos últimos meses, discretamente, os nossos jornalistas fizeram a maior investigação já feita até hoje sobre o maior esquema de corrupção do Brasil, que tem nome e sobrenome: orçamento secreto. Um esquema de corrupção que poucas pessoas tentaram enfrentar, e quando tentaram enfrentar, foram porque tem muita gente envolvida nisso, de tudo que é lado e de tudo que é canto. No dia 28 de junho a gente vai trazer uma série documental onde a gente não vai só conversar com as pessoas que conhecem o esquema de Brasília. A gente vai visitar os lugares para onde esse dinheiro deveria ter ido. E vai te contar histórias que vão te deixar de cabelo em pé. De milhões e milhões que não chegaram ao destino, até pessoas que foram sumidas porque tentaram denunciar. Não percam essa série documental. Pegue o seu ingresso e chame seus amigos para assistir também. Na revista Liberta dessa semana, Reginaldo Nasser analisou o labirinto em que Trump se meteu no Irã. 4 meses de guerra sem vitória, estoques bélicos esgotados e o Estreito de Hormuz ainda fechado. A prova de que a América não voltou a ser grande. Leia também, João César de Castro Rocha sentenciou que o Irã já venceu a guerra ao transformar a resistência em estratégia. Quanto mais o conflito durar, maior será o custo político de Trump e menor sua chance de sair sem derrota. Ainda, artigos de Gisele Agnelli, Juca Kfouri e muito mais. Revista Liberta. Independência em cada palavra.